Na edição 2018, as equipes do Rally da Safra visitaram quase 500 municípios em 70 dias. A segunda etapa foi concluída agora no mês de junho e analisou a produção do milho safrinha. O Agrojornal recebe hoje o André Debastian, que é engenheiro agrônomo e também sócio-diretor da Agroconsult, que há 15 anos realiza esse levantamento, que serve aí de referência para os produtores rurais, para o mercado e para todo mundo envolvido no agronegócio. André, muito obrigada pela sua participação. O André, 15 anos de expedição, participando dela há 14 anos, né? Os números do milho safrinha são os mais recentes, né? O que vocês encontraram aí nos meses de maio, junho e está divulgando agora? Olá, Juliana, obrigado pelo espaço. De fato, acabamos de divulgar os resultados do milho safrinha e a gente tem uma safra com problemas, na verdade, né? Uma safra de 55,2 milhões de toneladas que sofreu com um período de estiagem muito grande no sul do Brasil, vai dizer, tanto o oeste do Paraná quanto o norte do Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul foram regiões muito afetadas pela seca esse ano e que acabaram trazendo a produtividade média do Brasil para baixo. Agora a gente tem também resultados muito bons acontecendo esse ano, se a gente pegar o próprio Mato Grosso, Goiás, outros dois estados importantes na produção do milho safrinha, a gente viu aí uma produção interessante, que de safrinha não tem mais nada, né? O safrinha era um termo pejorativo, inclusive, que a gente utilizava há um bom tempo para falar de uma cultura que a gente utilizava como cobertura após a soja. E hoje esse termo já não reflete mais a realidade, são 55 milhões de toneladas, ela contribui de uma forma muito importante para o suprimento nacional e para a gente conseguir exportar os 30 milhões, 28 milhões de toneladas que estão estimadas para essa safra e que tem uma relevância muito grande também hoje na composição da renda do produtor brasileiro. Quando você fala aí como a seca prejudicou, já existia uma estimativa de redução da área plantada por causa do preço, né? Do praticado na safra anterior. Isso refletiu nos investimentos que o produtor fez nessa safra de milho. Mas essa seca foi surpreendente, assim, é algo que não dava para planejar e afetou, inclusive, a gente tem uma foto aqui, como é que afetou, né, as espigas do milho? De fato, esse foi um ano que já começou o plantio com uma série de problemas. O ciclo da soja havia se alongado, principalmente na região do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul, que eu comentei anteriormente, e que fez que o calendário de plantio não fosse cumprido, o calendário ideal não fosse cumprido. E isso já trouxe mais problemas para o desenvolvimento das lavouras, mas que de uma certa forma poderiam ser superados ainda se o clima tivesse colaborado. Mas não foi o que aconteceu. Se nós pegarmos, por exemplo, no sul do Mato Grosso do Sul, que é onde foi tirada essa foto, teve regiões que ficaram em torno de 40 a 45 dias sem chuva. Então não existe uma lavoura que consiga suportar tanto tempo assim sem umidade. Esse exemplo, na verdade, é uma lavoura boa no Mato Grosso do Sul, que você vê que teve uma formação ainda de espiga, apesar de você ver na ponta dela que não teve toda a granação. Então é um exemplo clássico aí do sul do Mato Grosso do Sul. Mas tem uma série de outros exemplos piores daí, lavouras inclusive que nem sequer vão ser colhidas esse ano, tamanho foi o prejuízo que alguns produtores tiveram com essa safra. Mas ainda tem muita lavoura para ser colhida, tanto no Mato Grosso do Sul, quanto no Paraná, em São Paulo, e que esse resultado é o que a gente conseguiu estimar até então. Claro que algumas mudanças podem ocorrer se você tiver alguns cenários, por exemplo, de frio muito intenso, no norte do Paraná, que podem vir afetar a produtividade. Mas o cenário que a gente indica até agora é um cenário desse de uma quebra para 55 milhões de toneladas. Com esses números e pela experiência de vocês, o que dizer então da safra 18 e 19 que o produtor já está planejando, já está investindo nela? Esse é um ano que a gente enxerga um crescimento de área interessante, tanto para a soja, pensando depois em milho safrinha também, porque foi um ano que o produtor aí, apesar dos problemas regionais, conseguiu ter resultado com a operação e ele vai continuar investindo. É claro que esse é um momento de muita turbulência que o mercado está vivenciando. A gente tem uma guerra comercial entre China e Estados Unidos que influencia diretamente o preço da commodity. A gente tem os problemas com greves, com caminhoneiros, que travou o mercado. Hoje não se comercializa mais nada porque o mercado de fato está travado. Temos uma oscilação cambial gigantesca que também traz dificuldades em termos de planejamento, mas essas são todas situações que o produtor vivencia no seu dia a dia, todo ano tem alguma coisa acontecendo e que o produtor tem que passar por cima e planejar e não pode parar a atividade
por conta disso, porque também a atividade não para, né? E que tem que planejar e tem que continuar dando seus passos pela frente. Mas aumento de produtividade de área plantada, com certeza. Bom, produtividade vai depender muito de São Pedro, de quanto que ele vai contribuir em relação a clima. O produtor está fazendo a parte dele, ele está investindo em tecnologia, que é uma das mudanças que a gente viu, né, ao longo desses 15 anos. O produtor, cada ano, buscando aumentar a tecnologia e produzir mais, ser mais eficiente. Então, isso eu te garanto que o produtor está fazendo, ele vai investir mais na tecnologia de produção. A área é uma consequência, a gente vem crescendo a área todos os anos em função de migração de áreas de pastagens, né, pastagens degradadas que estão sendo convertidas para a agricultura, e a gente provavelmente vai ver mais um crescimento aí em torno de 1 milhão de hectares em soja para o outro ano, sem dúvida alguma. André, muito obrigado pela sua participação. A equipe do Rally da Safra dá uma pausa agora, tem férias, mas tem outra equipe também já na estrada, que é o Rally da Pecuária, fazendo uma análise aí da pecuária de corte, pecuária de leite, Brasil afora. E já fica o convite para vocês voltarem aí no segundo semestre, quando também tiverem os números da pecuária brasileira. Obrigado pela sua presença aqui. Sem dúvida, eu que agradeço aí pelo espaço e vamos voltar sim trazendo as novidades também da pecuária brasileira.